Oi, gente, a paz do Senhor. Gente, até que enfim eu apareci com um vídeo falando um pouco do meu testemunho, um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Que todo mundo tava pedindo nos comentários para falar um testemunho sobre o meu braço. E eu apareci, demorei, mas apareci. Gente, eu tô aqui na papelaria, por isso que a qualidade não vai estar tão boa na papelaria dos meus pais. Então vamos lá gravar esse vídeo. E, gente, e pra quem tá caindo nesse vídeo sem entender, no vídeo passado a gente falou que eu ia falar um pouco do testemunho do que Deus fez na minha vida. E pra quem não sabe, em fevereiro desse ano, 2024, no dia 14, infelizmente eu sofri um acidente na praia, acabei fraturando o osso do meu braço, o rádio distal esquerdo, e sofri esse acidente. Eu vou contar um pouco, resumir o máximo que eu puder para o vídeo não ficar grande. Gente, ele e a Heloísa não vão estar aparecendo aqui, porque só quem vai estar falando sou eu mesmo. E vamos lá. Gente, no dia 14 de fevereiro de 2024, eu tava na praia com a minha família. E o meu primo, ele tem um quadriciclo, mas não era aqueles quadriciclos grandes, sabe? Aqueles altão que a gente vê passando na praia. Era um quadriciclo menor, gente. O que eu penso? Imagine só, se um quadriciclo pequeno foi esse estrago grande que foi no meu braço. Eu vou colocar aqui algumas fotos, eu com gesso, eu lá na farmácia comprando tipo, eu vou colocar algumas fotos. Então o que eu penso? Se com um quadriciclo pequeno, gente, foi um estrago grande, imagine se fosse um quadriciclo grande. Aí esse meu primo de 10 anos, ele tinha um quadriciclo. Quando eu cheguei nessa praia, gente, só queria andar nesse quadriciclo. Mas só que eu já... Tá péssimo posicionamento do celular. Mas só que eu tinha muito medo de andar de moto. Mas como o quadriciclo era pequeno e eu via que meu primo de 10 anos conseguia andar, eu falei, meu Deus, não é possível que eu não consiga. Porque o meu primo de 10 anos anda, as criancinhas tudo andando nesse quadriciclo do meu primo, porque eu nem ia andar. Aí fui aprender a andar, gente. Passei o dia todinho, o meu tio me ensinando a andar nesse quadriciclo. Quando foi de manhã, a gente levou lá pra praia, pra ficar andando na beira da praia com o quadriciclo. Gente, pra quê? Eu lembro que a gente fez assim, era um monte, eu acho que tinha umas 7, tava eu, Heloísa, Edline, minha prima Moana, Ayla e Everton. 6 pessoas, e a gente tava revezando, cada um dá uma volta até um certo ponto e volta. Gente, quando chegou a minha vez, eu andei a primeira vez direitinho, mas quando foi na segunda, acabei descontrolando, eu acabei perdendo o controle por causa de um buraco que tem lá na praia. Aí, com meu medo, em vez de eu parar de acelerar, eu acelerei mais o quadriciclo e acabou que o quadriciclo tombou pro lado, tava indo muito rápido, nem sei explicar como que foi, porque foi uma coisa tão rápida. Eu tava indo muito rápido no quadriciclo, eu sei que eu errei também. Tinha um buraco, o buraco fez com que o quadriciclo ele tombasse pro lado, sabe? Jogasse eu e a Edline. A Edline ainda foi comigo, a minha prima, tava atrás, e eu pilotando. E jogou a gente do quadriciclo, gente. Foi uma pancada tão forte que eu acabei colocando o meu braço na frente. Tipo, quando eu fui cair, eu coloquei o meu braço pra segurar, apoiar a pancada que eu ia levar. Então foi toda no meu braço. Gente, quando eu me levantei, eu já vi que meu braço tinha fraturado. Eu levantei, eu olhando pro meu braço, eu e minha amiga começamos a gente rir. Porque sempre quando a gente cai, a gente vai logo rindo. Eu comecei a rir, a Edline, mas depois que eu olhei pro meu braço e tava doendo muito, eu falei, meu Deus, Edline, eu fraturei meu braço. Fiquei olhando pro meu braço, esse braço aqui. Graças a Deus, eu tô sem gesso. Glória a Deus, me livrei. Passei 12 meses de gesso, gente. E eu olhei pro meu braço e eu vi que tava fraturado. Porque, gente, não foi uma fratura exposta, né? Que é quando o osso aparece. Quando o osso sai. Mas dá pra ver que meu osso tinha quebrado. Não tava normal. Desculpa por essa posição que eu tô gravando aqui. Porque a única... Heloísa estava me prestando pra gravar esse vídeo. E esse é o único horário que eu tive pra gravar. Gente, aí eu vi que tinha fraturado meu braço e comecei a passar mal, tava com muita dor. Eu me deitei na beira da praia assim, tava eu lá jogada na praia, com meu braço doendo. E só vinha na minha cabeça, eu vou ter que fazer cirurgia, eu não acredito. E eu tinha muito medo de fazer cirurgia, gente. Tenho muito medo até hoje, né? Porque eu sempre fui pro hospital só pra tomar vacina, gente. Nunca tomei soro, nunca foi preciso bater um raio-x, uma coisa séria. Nunca fui pro hospital, graças a Deus, não tinha ido por uma coisa séria, ter quebrado um osso. Então eu tava muito nervosa mesmo. Eu não chorei na hora, mas eu tava muito nervosa, eu tava com muita dor. E eu tava passando muito mal. Eu não sei o que era, eu acho que minha pressão tava baixando, eu tava só querendo desmaiar o tempo todo e minha vista tava escurecendo e não parecia que aquilo tinha acontecido, que era real, eu tava sem acreditar que tinha acontecido isso.
eu me deitei na praia e fiquei lá passando mal. Aí depois a gente tava com medo de chamar os meus pais, porque a gente sabe que nunca quando a gente cai, a gente quer falar logo pros nossos pais, porque eles ficam bravos, porque a gente foi descuidoso, que a gente não. Alguma coisa a gente teve culpa pelo que aconteceu. Aí depois eu fiquei passando mal na praia, gente, mas era muito engraçado. Depois que a gente ri, porque, gente, Heloíse, parecia que ela que tinha fraturado o braço, porque ela tava passando mal junto comigo. Tava eu e Heloíse lá deitada. Gente, aí tinha pessoas que estavam na beira da praia e eles viram o que aconteceram e eles estavam querendo vir pra ver, entendeu? Aí eu fui me levantar pra falar, não, gente, sabe aqueles acidentes que acontecem e enche de gente no meio da praia? Eu falei, não quero que aconteça isso. Aí a minha prima pequenininha, minha amiga Edline, socorrista, maravilhosa, me ajudou. Ela tava fazendo técnica de enfermagem. Ela pegou a blusa da minha prima, menor, e ela, tipo assim, pra estabilizar o meu braço, pra ter um apoio, ela enrolou e ficou meu braço estabilizado. Mas eu tava com muita dor mesmo. Meu braço tava doendo, uma dor que eu nunca tinha sentido. Aí a gente tava tentando chegar na casa de praia, mas eu me lembro que de hora em hora a gente ficava parando porque eu queria me deitar no chão, porque eu tava com vontade de desmaiar. A gente andava pouquinho e eu me deitava. Meu Deus, e eu tava sem acreditar e tava falando, gente, eu não quero fazer cirurgia, e falando que tava com medo. Só que depois o meu tio chegou na praia e viu o que tinha acontecido, né? Ele ficou preocupado e mandou a gente ir pra casa de praia onde tava o meu pai. Gente, a gente chegou lá na casa de praia, mas foi com luta. Eu ainda parava no meio do caminho, porque a casa de praia, aonde tinha a casa lá da praia, era longe aonde tinha a praia de água, sabe? Tem a casa de praia, eu não sei se vocês estão entendendo. Aí quando a gente chegou na casa de praia, o meu pai, gente, ele já tinham ligado pra ele, falando o que tinha acontecido. E meu pai já estava dentro do carro para levar a gente para me levar para ir pro hospital. Gente, o meu pai só fez olhar para trás, olhou meu braço, tava muito inchado, tava tipo alto, ele tava muito alto, o osso tava tipo alto e vindo para ver que ele tava pro outro lado. Ele olhou pro meu braço, gente, ele simplesmente desmaiou. Meu pai desmaiou. E eu fiquei lá dentro do carro sem acreditar o que estava acontecendo. Aí depois de muito tempo, colocaram álcool pro meu pai retornar e a gente foi pro hospital. Gente, isso no caminho do carro, eu tava sentindo muita dor, mas eu me lembro que eu ia falando com Deus no meu pensamento. Eu falava, meu Deus, por favor, eu te peço, chega indo na frente, chega indo adiante, Senhor, abençoando os profissionais que vão me atender, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos. E eu ia fazendo oração por essas pessoas que iam me atender, porque eu já escutei muitas vezes de pessoas que quando vão no hospital não são bem atendidas, os médicos não olham na cara, ou não dão nem atenção. E eu tava orando por esses profissionais. Eu falei, meu Deus, vai na frente, chega cuidando dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, do médico que vai me atender. Meu pai, eu falava pra Deus que eu não queria fazer cirurgia, que eu tava com muito medo de fazer cirurgia. E eu falava, meu Deus, que não seja preciso fazer cirurgia, por favor. Eu tocava no meu braço. E foi o caminho todo agoniada, falando com Deus. A gente chegou no hospital de Pedra Grande, que era o que estava mais perto no momento, que a praia era do Marcos, a praia que a gente tava. Quando a gente chegou lá, os técnicos de enfermagem, todo mundo atendeu a gente super bem. A minha mãe, a minha família acalmou a gente, que a gente tava tão apreensivo. Eles nos acalmaram, mas o médico olhou pra mim e ele falou, olha, eu acho que é caso de cirurgia, pelo como o seu braço tá. Eu já fiquei nervosa, meu Deus. Eu falei, não, eu tava tão atordoada que eu fui tão chata. Eu falei assim, mas moço, como... Eu falei, não falei nem doutor, né? Eu falei, mas moço, mas como o senhor tá falando que é caso de cirurgia e nem bateu o raio-x? Porque lá no hospital de Pedra Grande não tinha raio-x no momento. Ele falou, não, mas é pelo que tá acontecendo, eu acho que é caso de cirurgia. E eu me lembro que eles foram super legais, eles me chamaram me deixaram tomar banho lá no hospital, porque eu tava toda melada, sabe, de areia da praia, meu cabelo tava cheio de areia, gente, pra tirar areia, foi tanto tempo pra tirar areia, o tanto de areia que tinha juntado. Aí eles chamaram pra tomar banho, fizeram encaminhamento pra gente ir pro hospital Valfredo Gugel, que é o hospital de traumas, e eles mandaram um carro pra ir comigo, pra ir pra Natal, porque meu pai teve que ficar pra vir pegar meus documentos em Queimadas. Mandaram uma técnica de enfermagem pra ir lá comigo, pra ir ficar lá comigo e com minha mãe, e ela nos ajudou muito, ela me acalmou muito, porque eu tava, de hora em hora, gente, eu tava tendo ansiedade, tava ficando sem ar, e ela foi muito essencial. Eu tenho certeza que Deus colocou ela, e ela foi muito essencial naquele momento. Ela foi nos acompanhando lá no carro da saúde. A gente chegou no Valfredo, enfim, eu vou resumir. A gente chegou lá no Valfredo, no Hospital de Traumas, em Natal. Ainda demorou um pouco para ser atendida, mas não foi muito. E eu sempre orando, falando com Deus, meu Deus, eu não quero fazer cirurgia, chega cuidando de tudo. Depois me chamaram para entrar, mandaram eu ir para a sala de politraumas. Gente, quando eu entrei naquela sala,
Eu não sei o que foi. Era como tivesse todos os enfermeiros, eles ficaram super assustados olhando pro meu braço e eles me aperrearam mais. Não sei, eu fiquei mais agoniada ainda pela reação que eles tiveram. Eles falaram, não, mas eu acho que é caso de cirurgia, gente. Aí eu pegava e passava mal de novo, com falta de ar e atrás de desmaiar. Mas eu tenho certeza que todo momento Deus me acalmou. Todo momento Deus estava me acalmando. Aí daí eles me encaminharam para bater o raio-x. E meu braço estava doendo muito, eu tava com medo do médico querer tocar, querer puxar. E eu bati o raio-x pra ir pra o ortopedista, gente. Quando eu entrei na sala do ortopedista, o médico, ele foi super chato. Ele olhou pro raio-x, olhou pro meu braço, aí ele falou, olha, o seu caso é caso cirúrgico, você vai ser preciso fazer cirurgia. E quando eu escutei aquilo, meu Deus, meu mundo desabou, porque era o que eu mais não tava querendo fazer, na cirurgia, e eu tava com muito medo. Não queria ficar muito tempo no hospital, nunca tinha vivido essa experiência e eu fiquei muito nervosa. Minha mãe ficou super nervosa também, que minha mãe não gosta desse ambiente. E Deus o tempo todo, Ele estava trabalhando na vida da minha mãe, dando força para ela me ajudar. Então eu agradeço a minha mãe também, a Deus por ter dado força à minha mãe. E quando a gente escutou que eu ia ter que fazer cirurgia, a gente ficou sem acreditar. E ele falou, olha, você tem que fazer cirurgia, o seu caso é cirúrgico, e não é só uma cirurgia. Você vai preciso fazer 2 cirurgias. Eu fiquei assim, sem chão. Ele falou, você vai fazer uma cirurgia hoje, e a segunda, não sabe nem quando você vai fazer, porque tá com muito carro. O hospital tá sobrecarregado em fazer cirurgia. Ele falou tipo isso, não com essas palavras. Mas você vai ter que fazer 2 cirurgias. E eu fiquei sem acreditar, eu fiquei com muita vontade de chorar. Sério mesmo, porque eu tava sem acreditar que aquilo estava acontecendo, porque eu ia ter que ficar vários dias no hospital, aguardando para fazer a próxima cirurgia. Ele mandou minha mãe lá para assistência social, para abrir o lugar onde eu ia ficar internada. Eu ia ficar internada no hospital, gente, ia ter que ficar internada no hospital. E mandou eu aguardar para ele colocar anestesia para eu ir fazer a primeira cirurgia à noite ainda. Eu ia fazer a primeira cirurgia à noite ainda. Gente, quando foi isso, ele mandou eu aguardar lá fora pra minha mãe abrir o encaminhamento pra eu ficar lá internada, que tem que ser lá na assistência social. Minha mãe ficou lá e eu fiquei no corredor do hospital sem acreditar. Eu tava super triste mesmo, sem acreditar. E falando com Emily e Heloísa, pedindo pra elas pedir oração lá na igreja. Elas pediram oração para os irmãos estar orando. E eu fui fazer uma oração, eu fui fazer uma oração com Deus, falar com Deus. Porque em todo momento, no momento mais difícil que você estiver, sempre a melhor escolha que você pode fazer é orar e conversar com Deus, porque Ele vai te escutar e Ele vai cuidar da sua situação. E eu me lembro que eu tava segurando no meu braço e eu começava a tocar no meu braço e falava, Jesus, eu te peço, por favor, toca nos meus ossos, Senhor, e tocando no meu braço, toca nos meus ossos, Senhor. O médico falou que precisava fazer cirurgia, mas eu creio, Senhor, que se assim for tua vontade, que não seja preciso fazer cirurgia, que se assim for tua vontade, eu creio em teu nome, que o Senhor curou cegos, que o Senhor, eu sempre li a Bíblia e eu falava para Deus, eu sempre vi que o Senhor curou cegos, curou paralíticos, e eu creio que o Senhor ainda tem poder para fazer na minha vida, que o Senhor tem poder para fazer. Então eu falava para Deus que se assim for tua vontade, o Senhor possa fazer essa cirurgia aqui no meio desse corredor, que o Senhor possa tocar em meus ossos. E eu falava com Deus, e que o médico não seja preciso fazer cirurgia, que não seja preciso o homem tocar no meu braço para fazer cirurgia, mas que o Senhor venha operar aqui nesse corredor. E eu fiz essa oração e criei no Senhor. Quando eu voltei novamente no ortopedista, ele olhou para mim e falou, não é necessário, o seu caso não é necessário fazer cirurgia, a gente pode fazer, ele falou, a gente pode fazer, eu vou fazer outra, ele falou uma palavra lá que eu não lembro, mas era tipo, fazer outra coisa, ele falou. Então ele me levou lá para uma sala e começou a colocar o meu braço, ele deu anestesia, começou a fazer o procedimento colocando o meu braço no lugar. Porque como eu tinha fraturado, meu osso quebrou, mas ele falou que tinha como consolidar engessando. Que não ia ser preciso fazer cirurgia mais, que tinha como o braço, ele voltar para o normal sem ser preciso fazer cirurgia. Que era só eu engessar, passei 2 meses com gesso. E não ia ser preciso fazer mais cirurgia. E quando eu escutei aquilo, eu e minha mãe ficamos muito felizes. Eu me lembro que eu saí daquele hospital com uma gratidão tão grande a Deus, sem acreditar, porque eu estava muito triste em pensar que eu ia ter que passar vários dias no hospital, ia ter que fazer cirurgia, eu estava com muito medo em fazer cirurgia, nunca tinha entrado numa sala de cirurgia. Então eu só agradeci a Deus. Eu me lembro que quando a gente entrou no carro para ir embora, eu só vinha aquele hino, a bondade de Deus, eu estava cantando aquele hino e super feliz e grata a Deus.
Então, só quero falar pra vocês uma coisa que ficou na minha cabeça, e que o Espírito Santo Deus trabalha no meu coração, é que não importa aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus. Você tem o livre acesso de falar com Deus e Ele vai te escutar. Porque lá naquele corredor do hospital, o Senhor me escutou e eu creio que Ele tocou em meus ossos. E não foi preciso eu fazer cirurgia. E Ele sabia o quanto que eu estava com medo de fazer essa cirurgia. Ele sabia que eu estava muito nervosa para fazer essa cirurgia e não foi preciso eu fazer a cirurgia. Então eu só quero agradecer a Deus e falar que Deus ainda tem poder, igual como Ele operava no tempo antigo, como a gente lê na Bíblia. Ele ainda tem poder para operar. Ele opera ainda no tempo de hoje. Então eu não sei se você está passando por algum caso, se tem alguém da sua família doente, eu só falo isso, entrega nas mãos do Senhor. Fala com Ele onde quer que você esteja, no banheiro, no ônibus, fala com Deus, os seus problemas, Deus cuida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se eu expliquei direito, mas eu só quero agradecer a Deus e falar para vocês que Deus tem poder para operar. Deus, Ele sempre terá poder, o poder dele é eterno e Ele sempre tem poder para operar. Basta você procurar Ele, falar para Ele e entregar o seu problema e falar a Ele os seus medos e Ele vai entender, Ele vai operar se assim for a vontade dEle. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, gente, e deixem nos comentários também quais vídeos vocês querem mais que a gente esteja gravando. Eu sei que a gente não tá aqui frequente postando vídeo, mas eu espero que vocês entendam, mas aqui tá uma correria na nossa vida, questão de faculdade, graças a Deus na igreja também, envolvidos na igreja. Então eu espero que vocês entendam e próxima semana, em nome de Jesus, a gente vai ter vídeo novo e falem o que vocês querem ver da gente gravar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!